mesmo de férias, estar aqui participando da banca, né, do Jean. A Thalita vem acompanhando já o trabalho, pelo menos que eu me lembre da qualificação, não sei se na defesa de projeto, também acho que não, né? Também na projeto? Então, desde a defesa de projeto, então, ela está acompanhando, né, aquela fase que a pessoa pode acompanhar o andamento do trabalho, ver as mudanças, os caminhamentos, como é que o caminho foi transcorrido, né, e ela vai, com certeza, nos ajudar bastante aqui, né, com a discussão do trabalho do Jean. Muito obrigado, Thalita. Bem, então, mais uma vez, boa tarde, né, a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Silvio e ao Jean pelo convite, pela confiança, né, desde a defesa de projeto, a qualificação. Então, é muito gratificante poder estar aqui hoje participando dessa banca de defesa do Jean. Gostaria de cumprimentar mais uma vez os professores da banca, a professora Nina, a professora Isabel, ao Alan. É um prazer compartilhar esse momento com vocês e eu quero dizer que aprendi muito aqui com a fala das duas professoras. Tenho aprendido muito com o Jean, essas bancas do laboratório, né? Eu também, como membro antigo, e a gente acaba se tornando um membro vitalício, né, Silvia? Então, é sempre uma construção de conhecimento que vai se renovando e eu sempre aprendo muito. Então, é muito gratificante, ao mesmo tempo, né, que a gente aprende, faz essas trocas e é gratificante ver o crescimento de um colega, né, que é um amigo de longa data aí dentro do laboratório. Então, eu li as considerações do Jean sobre os agradecimentos e eu chorei, viu, Jean? Porque a gente que passa essa experiência dentro do laboratório, realmente a gente se torna uma família e é um ajudando o outro. Então, é muito interessante ver o caminho que cada um tomou e as conquistas, né? E onde todos chegaram com tamanha qualidade, né? Então, fiquei muito lisonjeada também com o que você escreveu e o sentimento é recíproco, tá bom? Obrigada. Bem, eu acompanhei nessa construção aí da tese do Jean, eu lembro da qualificação. Na qualificação, eu lembro que a gente falou bastante sobre cadê o Jean na escrita, né? Onde estava o pesquisador, a sua coragem? E eu vi no seu resultado aqui que você seguiu esse conselho e conseguiu colocar na sua tese o seu posicionamento com clareza, com muita organização, né? Então, eu senti ali, Jean, que de fato você se colocou e você dedicou bastante, e é muito bom ver o seu amadurecimento e perceber o quanto esse trabalho, né, além de ser uma contribuição para a temática da geomorfologia antropogênica, o quanto é um trabalho importante para a cidade de Uberlândia, né? Eu ouvi, eu sou da cidade, eu nasci aqui, vivo aqui, né? Então, para mim foi mais fácil visualizar os processos que você descreveu, os locais, os lugares, né? E concordo com o que as professoras colocaram, né? A gente, quando fica para o final na banca, você não tem nem muito o que falar nesses termos de estrutura, organização, nessas questões mais de discussões teórico-metodológicas, porque muito já foi falado e com muita propriedade, né? Mas eu gostaria de reiterar o que as professoras disseram, né, sobre a redação, a escrita. O Jean escreve muito bem desde o início, então, desde quando ele entrou no laboratório, a gente já percebia, né, Jean? Você sabe disso, que nós escolhemos a sua redação. Então, é uma pessoa que lê bastante, isso está
claro na sua tese, né? Você tem um arcabouço ali teórico muito, muito bom. Você escreve bem, a leitura é uma leitura tranquila, apesar, né, desses vícios de linguagem, às vezes umas vírgulas a mais, outras a menos, questão de digitação que sempre passa, né? Então, seria necessário mesmo fazer essa revisão geral aí nessa parte da redação para deixar, né, como a Isabel falou, o trabalho redondinho, né? Bem, Jean, eu fiz algumas considerações aqui, eu vou tentar não ser repetitiva, né? Mas eu queria que fosse mais uma conversa, que você falasse, assim, do ponto de vista de resultado e aplicação para a nossa cidade, né? Eu vejo o seu trabalho, as professoras já discutiram com muita clareza, muita propriedade, essas questões conceituais, né? Dentro dessa geomorfologia antropogênica, eu queria ir mais para o lado da gente falar sobre esses processos que ocorrem na nossa cidade, né? Por que você escolheu falar principalmente ali do bairro Tibere, né? A Rondon Pacheco, logicamente, é o que a gente tem aqui de mais impactante, né? Que todo ano são processos recorrentes, mas que você pudesse dizer, né? Por que escolheu aquela região, né? E se você também, porque você talvez poderia ter condições de falar do alagamento do Morumbi, por exemplo, que não foi muito específico. Recentemente agora, eu já estava de férias, umas 2 semanas ou 3, no finalzinho aí dessas chuvas, né, do verão. Eu estava ali no Jardim Patrícia, e naquela região oeste da cidade teve um temporal, né, uma chuva muito intensa. Vários 30 anos que não acontecia o que aconteceu lá naquela Isso, exatamente. E a minha mãe mora perto do Córrego do Óleo, onde eles têm ali o Parque Linear, inclusive na parte do Córrego do Óleo, onde passa a Avenida Aspirante Mega, sabe? Naquela área ali, você não tem noção, Jean. Eu nunca tinha visto. Por cima da avenida, né? A água passou por cima da avenida, moradores disseram que em 20 anos que moram ali, nunca tinham visto algo parecido. Mas o que a gente percebe ali é que há um processo, né? Inclusive vereadores que moram no bairro têm tentado ver isso, mas é nítido como a prefeitura trata aquela parte do Córrego do Óleo, né? E é um córrego tão importante na cidade, do ponto de vista ecossistêmico, né? A gente vê mais nas nascentes, tem ocorrência de veredas, buritis, e ali naquele ponto específico é muito preocupante, porque ano após ano a gente percebe interferências do poder público, da prefeitura, tentando canalizar e tentando alguma coisa ali que a gente não compreende o porquê. Inclusive, depois que você passa a avenida, a gente percebe a erosão das margens do córrego, não tem vegetação nativa mais. Então, assim, fala um pouquinho, né, sobre essa questão mais geral, por que você escolheu ali aquelas áreas e tudo mais. Então, em Minas Gerais, na verdade, eu não escolhi áreas, né? O que eu fiz foi, de certa forma, um processo de garimpo de situações que comprovassem o que, teoricamente, eu queria expor. Né? Então, no município, eu, na época, bem no começo, conversei com o Silvio, para ver onde que tinha Fossoroca, onde que os processos de dragamento a gente meio que conhece, né? Que é todo lugar que tem ocupação de fundo de vaga em Uberlândia, praticamente alaga. Rondon, Anselmo, Minervina, quer dizer, inunda, né? Alaga, no caso, é mais a produção do Morumbi. Mas onde que inunda? Todos os fundos de vale com córrego tamponado ou não. Que aí pega Minervina, Anselmo, Rondon, Getúlio Vargas, todas as grandes avenidas que tem um curso d'água exposto ou não, eles inundam.
em tempos e tempos, ou em mais ou menos. O professor Tucci mesmo coloca até estatisticamente que as inundações de maior proporção variam de 2 a 2, alguma coisinha de anos que acontece. Então, isso é uma coisa bem recorrente aqui no município. Já os outros processos, a gente tinha listado, né? O que é processo geomorfológico de origem de erosão hídrica? Pegamos lá, nossa listinha de processos, e aí comecei a analisar no município onde que ocorria. A questão do bairro de Tibério foi um acaso mesmo, né? E, de certa forma, como eu passo muito ali para trabalhar, e a gente sempre está visualizando uma coisa. Inclusive, o bairro de Tibério daria um estudo muito legal de geomorfologia antropogênica, porque uma brincadeira, óbvio, mas parece que o bairro está desmanchando, porque cada hora é um lugar. A Avenida Suíça mesmo, onde teve o bairro que eu desenhei, processos iguais àquele já ocorreram em 3, 4 lugares diferentes no intervalo de um ano. Eu até falo assim, que eu tinha a intenção, às vezes, de expor mais processos, mas realmente por conta do tempo, e eu queria ter um cuidado de falar mais especificamente para dar esse entendimento teórico com exemplificações. Se eu começasse a colocar muitas coisas, talvez eu me perderia e não alcançaria a profundidade que eu quis, né? Então, a dissertação do bairro dele foi uma coincidência, porque eu não me lembro, não sei, eu me lembro que lá no bairro, no parque, na área do parque, por exemplo, ter tido, ser invadido por fluxo de escoamento, alguma coisa de ravina e tal. Mas igual aconteceu em 2021, 2020 e 2021, que foi dezembro, né, de derrubar o Almogrado todo e abrir uma precisão grande, levou todo, precisou de uma carregadeira para tirar a quantidade de sedimento de dentro da área do parque, que tinha complicado muito. Então foi um exemplo que surgiu ali, que eu falei, nossa, uma Vossoroco, que seja uma ravina de grandes proporções, estragado no meio da área urbana, que não é muito comum. O Silvio já tinha me mostrado uma Vossoroco antiga, que já tinha sido aterrada, que ficava próximo ao Camaro, tinha uma outra que ficava próximo ao Hospital Municipal, no anel viário ali atrás do Hospital Municipal, que também era uma ideia, mas eram feições que já não estavam muito ativas, já tinham um grau de estabilidade de apresentação, tudo. Tinha também uma Vossoroco grande, essa tem ainda, que ela foi aterrada até pouco tempo atrás para a construção de um loteamento ali próximo ao bairro Santa Luzia. Então, de certa forma, eu fui procurando feições que representassem o que eu queria dizer. E, de certa forma, a Uberlândia foi um palco rico assim, de opções. Eu poderia ter listado mais processos ainda do que os que foram apresentados, mas eu tentei misturar ali para seguir. Então, a escolha meio foi essa. Eu precisava falar de vossorotamento, eu precisava falar de ravinamento, eu precisava falar de piping, de escoamento e de inundações. Aí eu tentei elencar de linhas gerais locais que fossem representativos. E foi uma dificuldade. Eu até penso futuramente, se eu puder continuar pesquisando essa linha, de ter alguma forma de que a gente vem de uma escola Lages, né, de formação geomorfológica, que é trabalhada praticamente em dados. A gente misturava tudo. A gente misturava processo, misturava vazão, quantidade de sedimento que perdia, como o processo se desenvolvia em tamanho, em tudo, né? Então, quando você pega um processo geomorfológico que acontece igual esse em meio urbano, dá vontade de falar, não, para, isola a área, vamos ver para onde que isso vai, como é que está, qual que é a profundidade que atingiu com a primeira chuva, se continuar chovendo vai piorar, só que não tem como fazer isso, né? Porque o poder público, por motivos óbvios, né, tem que recuperar a área e dar sequência para aquele uso cotidiano que a área tem. Então é uma dificuldade que eu precisaria, eu acho que demanda isso, sabe? Para eu defender assim, melhor a ideia dos processos antropogênicos induzíveis e essa diferenciação, talvez futuramente eu precise de experimentação. Não sei se vai ser possível por conta da questão da dinâmica da cidade, mas eu acho que seria interessante, seria necessário.
Mas, em via de regra, com o que eu consegui trazer para a tese, eu fico satisfeito de poder ter levantado esse debate, proposto uma ideia de classificação, de nomenclatura, como queiram, e minimamente basear ela com exemplos específicos, reais, que ocorreram aqui na nossa cidade. Lógico que toda a colocação tem aperfeiçoamentos que devem ser feitos, conceituais, metodológicos, mas de certa forma eu fico feliz, fico satisfeito com o que apresentei. E aí eu acho que eu te respondi, e a escolha foi meio que eu precisava atender uma demanda e procurei na cidade como atender essa demanda. E a cidade meio que me ofereceu os processos. Isso. Não, respondeu sim, Jean. Era só para contextualizar mesmo, né? Mas eu acho que você fez bem, porque a cidade é uma cidade média, né? Que está crescendo muito. E realmente generalizar esse estudo, você não chegaria nesse ponto que você chegou, né? Na proposição desse termo dos processos antropogênicos induzidos. Você falou aí dessa questão da experimentação, né? Eu até fiz alguns questionamentos aqui, porque a gente veio do Lages, então tudo baseado nessa experimentação, né? Então, você falou mesmo que será que seria necessário fazer essa mensuração dessa quantos milímetros dessa precipitação de alta intensidade, escoamento de alta difusão, seria possível medir a vazão, a velocidade, deixar aparelhos ali nesses pontos que você identificou, para quando esse evento acontecer? Não tem como a gente ir correndo lá, realizar esse tentar ir correndo, pegar um micromobilete do laboratório e correr o risco de ser arrastado. Então, ainda tem o risco, né? Ali na Getúlio Vargas mesmo, na parte que era o antigo Belvedere, ali vira... é um rio, né? Mas vamos falar assim... o rio ali, ele ressurge, né? Ele se apresenta no lugar dele. Então, ali é muito perigoso. Inclusive, já teve perdas de vida ali. O motoqueiro foi arrastado. Então, assim, é muito interessante isso. Como fazer isso? Mas eu acho que seu trabalho, Jean, ele deixou aqui, né, um legado para a continuidade dessas pesquisas na cidade, né? Então, os jovens pesquisadores que estão começando agora, eu acho que tem agora um norte, né? E até mesmo o poder público pode aproveitar muito esse trabalho seu, você enquanto parte, né, da prefeitura, né? Então, eu acho que eu fiquei muito feliz de ver esse resultado e ver o quanto essa discussão pode dar algum direcionamento. Eu ouvi falar sobre o plano de drenagem urbana de Uberlândia, mas eu acho que isso está parado há anos, né? Não dão andamento, só querem tapar os buracos, né, ali momentaneamente, por processos que se repetem. Falando da drenagem, eu fiquei até assustado. Não fiquei tão assustado que a gente imagina, né? Mas Uberlândia com 53% só da área urbana respaldada com o sistema de drenagem. O sistema de drenagem que a gente sabe que, né, não é lá o ideal, né? Que até conversei com esses dias, que o sistema de drenagem eles contam também com drenagem urbana, aquelas, como se fossem as incisões que eles fazem na rua, que é só para direcionar o fluxo em superfície mesmo. Isso é conta como sistema de drenagem. É um método, arcaico, mas é um método. Agora, quando você pensa em drenagem mesmo, com galerias que drenem esse fluxo, às vezes com uma bacia de captação de fluxo, para conter um pouco esse fluxo, para depois dissipar ele, tentar migrar esse fluxo para uma bacia que não seja tão saturada como a do São Pedro, por exemplo. Existem possibilidades técnicas, só que, de certa forma, não são utilizadas. Então, você pega a nossa cidade com 53% de drenagem apenas. Ou seja, 57% da população não é atendida. 47% da população não é atendida. Né? Se 53% é, 47% não é. E a nível de Brasil, esse índice cai para 20 e pouco. Sabe? Então, você vê a Uberlândia, ela é mais que o dobro do que o índice nacional,
só que mesmo assim, praticamente metade da população não é respaldada por um sistema de drenagem urbano eficiente, né? Porque o que tem aí, pelo que a gente vê nos eventos chuvosos, não tem sido. E às vezes os professores que não são daqui, às vezes ficam um pouco sem entender. Não precisa de uma chuva forte para inundar Uberlândia. É muito engraçado, tipo assim, tem vezes que chove 10 minutos e inunda a cidade. Meu Deus, uma prestação, mas é um período de uma prestação de retorno de 150 anos. Não, todo ano acontece isso. Sabe? Eu passei por isso recentemente no Morumbi. Eu estava lá, teve uma chuva, acho que foi 10 minutos. Essas chuvas, né, torrenciais. Quando eu estava voltando para casa, as ruas já alagadas, né? Então, é isso mesmo. A cidade, ela foi... acho que uma das professoras disse, né, que não é a ocupação desordenada. Na verdade, ela foi ordenada por uma outra lógica, né? A lógica capitalista, sem pensar nesses processos. E aí, quando a gente vai discutir essas coisas, né, Jean, os alunos sempre perguntam, mas o que fazer? Né? O que a gente pode fazer para tentar minimizar esses impactos numa cidade que já está consolidada, uma cidade que cresce cada vez mais, uma cidade com padrão de arruamento que você apresentou, direcionando esses fluxos, né? O que você, enquanto pesquisador né, que trabalha nessa área, o que você poderia sugerir ao poder gestor público, né, a médio e longo prazo, para que, né, esses efeitos pudessem ser melhorados ou minimizados? Então, de certa forma, investimento em áreas corretas, né? Eu acho que eu tentei falar na tese isso, que a falta do conhecimento técnico específico, ela limita a tomada de decisão. Não é nada contra nossos queridos amigos engenheiros, mas a visão de paisagem de um engenheiro é praticamente nula. Ele pensa em implantação de obra, ele não entende como funciona a paisagem. E aí talvez é uma coisa complicada, né? Você talvez dá visibilidade aos profissionais que poderiam contribuir com isso. Equipes multidisciplinares é uma coisa importante que ocorre no dia a dia das prefeituras. O Silvio tem exemplo, que quando trabalhou na prefeitura lá em Santo André, foi feito todo o plano de drenagem por eles, padrão de arruamento, para que não fosse drenado fluxo profundo de vale, só que a hora que chegou na tomada de decisão final, Câmara e esses similares pessoas que tomam a decisão, o projeto foi todo alterado. Isso não pode acontecer, porque como a gente falou, cada vez mais, esses impactos ambientais, eles começam a gerar danos materiais, de vida, e danos para o próprio poder público, ele vai ter que ficar refazendo aquilo, vai gerar transtornos de toda ordem. Na nossa cidade, eu acho assim que, começando principalmente pelos novos loteamentos, que é uma cidade que, na verdade, é engraçado, né? Porque constrói loteamento e prédio numa velocidade assustadora, né? A cidade vai se expandindo assim muito rápido. Minimamente cobrar desses locais estruturas adequadas. Tipo assim, a implantação do loteamento Pequis, que é novo, loteamento novo, não tem 5 anos, 10 anos, não tem isso. E o que ele fez com a APP do córrego que drena lá, eu acho que é não lembro agora o nome, o córrego que a Paulinha fez no estado, eu não lembro agora o nome dele. Lembra, Silvio? É o Guaribas, né? Guaribas. Dá para ver imagem de satélite, os leques assim, de sedimentação de material que é drenado da via e passa por cima do dissipador, e a vereda você olha assim, apanhados históricos de imagem, você vê que a vereda está sendo aterrada de areia. Porque faz o dissipador meio que para atender protocolo. Não é para isso. O dissipador tem que dar conta do para que ele serve, sabe? Tem processo do Ministério Público por conta disso, porque implanta-se um loteamento em 30 mil casas. Acho que 15 mil casas, acho que é o Pequis. E
e faz uma estrutura de qualquer jeito. Não pode ser isso. Se existem cálculos, se existem estudos que indicam a forma, o padrão que tem que ser utilizado, a capacidade mínima de carga de determinada estrutura, aquilo tem que ser seguido. Então, acho que minimamente, se os novos loteamentos fossem implantados já com condições estruturais de drenagem pluvial adequada, parte de dissipação de energia, de água que escoa em superfície, porque embora algumas estruturas já captem quase todo o fluxo, numa estrutura bem dimensionada, ainda tem um resíduo que escoa em superfície, né? Então, tratar esse fluxo, né, de energia e matéria que entra no sistema de uma forma adequada, porque senão isso vai estourar em algum lugar. E vai estourar normalmente onde? Nos fundos de vale, nas veredas aqui da nossa região, que as veredas urbanas quase todas já estão sendo devastadas mais e mais com o passar dos anos, não estão sendo urbanas, essas coisas. Então, por que eu falo dos novos, Thalita? Porque acaba sendo uma coisa que pode parecer utópica, a gente achar que vai ocorrer, vão destamponar o córrego São Pedro, vão desocupar o Lídice e o Virgilado Pereira para fazer bacias de captação de fluxo, para o fluxo ficar aprisionado um pouco antes de chegar no fundo do vale, porque são áreas muito nobres da cidade, isso não vai acontecer. E na própria tese eu entro com a discussão, que eu vi até numa jurisprudência sobre os planos de drenagem urbana nacionais, que o custo de você aplicar uma drenagem urbana, um projeto efetivo de drenagem urbana, após o loteamento já pronto, é muito mais alto. Você vai ter que retirar toda a camada asfáltica, minimamente onde vai passar as linhas de drenagem, para implantação de galeria, de tubulação, para refazer de novo, o transtorno que isso gera para a população, o custo. Entendeu? Então, se já existem leis para isso, que obriguem os loteamentos a seguirem planos, minimamente, se isso for feito daqui para frente, já ajudaria muito. Que os problemas que nós temos não aumentem cada vez mais, né? Mas resolver os que já existem formas. Não são baratas, elas demandam um trabalho, um custo do poder público, um custo de pensamento também, de equipe técnica capacitada, mas existe forma. Vai de ter essa possibilidade. Se a gente tivesse um respaldo, às vezes, né, governamental, talvez boa parte desses processos poderiam ser minimizados. Não sei se a gente vai conseguir isso. Porque lei técnica tem, dinheiro é uma coisa que é muito volátil no poder público. Né? Para onde tem dinheiro? Para que tem dinheiro? Para qual setor? Mas, enfim, de certa forma, o meu ponto com os processos já atuantes são esses. Evitar que aumentem os processos futuros e, tecnicamente, ver o que é aplicável para reduzir os impactos dos que já estão implantados, né? Expostos. Né? Sim, é isso mesmo, Jean. E a gente percebe a importância da profissão geógrafo dentro desses espaços de gestão pública, né? A importância desse profissional dentro desses espaços e de estarem inseridos nessas discussões, nesse planejamento. Chega um momento que essas questões ambientais, elas precisam ser discutidas, né? E por exemplo, ao longo do texto, no capítulo das inundações, você fala sobre galerias ou calhas suficientemente dimensionadas, né? Então, aí a gente pensa, o quanto seria uma calha, uma galeria suficientemente dimensionada, tendo em vista o contexto das alterações climáticas? Nessas chuvas cada vez mais intensas, então, é aquela coisa, né? Que acho que foi a Nina que falou, a gente vai ficar consertando os dutos até quando, consertando as canalizações até quando, né? Então, é muito complicado, mas é uma discussão necessária, e eu acho que
o seu trabalho entra, né, para o município de Uberlândia como um ponto muito positivo para que as próximas gestões, né, porque essa atual a gente sabe que não tem muito interesse nessa parte, para que a próxima gestão possa, de fato, iniciar algum trabalho conjunto com a universidade, né? E isso a gente pensa a longo prazo. Por todas as dificuldades que você elencou, que a gente sabe, isso é um trabalho a longo prazo, né? Então, mas ele precisa começar. E eu acho que o material que você tem aqui é muito interessante, não pode ficar só no repositório da universidade, eu acho que isso tem que chegar lá na prefeitura. Você tem o canal, né, de acesso à prefeitura de Uberlândia. E eu acho que isso aqui é um pontapé também. É um problema que a gente tem, mas não para outras cidades médias que também passam por isso, né? Eu, como trabalho aí nessa parte da morfológica, também sinto falta, mas vocês já explicaram, né? A questão da caracterização da área de estudo, eu acho que essa parte, né? Para você estar na fotografia morfológica, são casos mais complexos, mas pelo menos ali, uma caracterização do meio físico em geral, para que os leitores que são funcionários da região, né, que são da cidade, possam contextualizar melhor, né, um mapa de atividade geral mesmo, isometria, perfil topográfico, principalmente, mostrando ali, principalmente, né, a mão do pai como São Pedro, né, está encaixado ali mesmo, né, então talvez isso possa entrar ali como algo para melhorar o conhecimento de quem não é da cidade, da região. Porque, querendo ou não, eu até entendi que você não focou tanto nessa parte de caracterização, porque o intuito principal é trazer, né, essa discussão do processo tecnológico desenvolvido, colocar isso como uma metodologia a ser seguida, né, para a identificação, análise dessa dinâmica antropogênica das áreas urbanas, mas como a gente tem ali, né, a cidade, Uberlândia, seria importante contextualizar até para comparar com uma cidade em que alguém pudesse realizar um trabalho parecido, né? Eu até tive muitas ideias aqui de aproveitar essa metodologia e aplicar no catálogo. Problema com a canalização do código. Então, e o engraçado é a mentalidade da população. Né? Essa canalização, em alguns trechos a gente tem a retificação também, o tamponamento. É visto pelo poder como algo assim, moderno, né? Então a cidade está crescendo, chegou no futuro porque está canalizando o córrego. E a gente já começa a ver esses problemas acontecendo, né? E é o famoso caminho que só vai dar errado, né? E não tem como dar certo. Inclusive, não foi feito a inauguração do primeiro trecho canalizado, foi convidado aquele cantor sertanejo, Socorro. chamaram esse cantor sertanejo aí, famoso, Famoso também por pegar verba de prefeitura. não vou nem citar o nome, né? Então, foi convidado para fazer um show para inaugurar a obra. Então, a gente está em século XXI, né? Nos últimos anos, a gente tem percebido esses processos cada vez mais intensos. Está na televisão aí para todos verem. E a gente age dessa forma. Então, o processo lá de canalização está de vento em popa. E a cidade, ela está com uma depressão, né? E você não tem áreas impermeáveis. As praças fizeram um trabalho de concreção
e acha que as pessoas vão sentar nos banquinhos sem árvore. Então, assim, é um processo muito complicado. Essas cidades, né, do interior, e a mentalidade saindo desses meios gestores, né? Outra coisa que eu queria falar, eu também citei a questão da Rabino Troca, né, qual foi a classificação que você utilizou. Acho importante também, quando você cria, né, quando você discute esse conceito de processo de tecnologia induzido, você está se referindo aos processos que tiveram a gênese das atividades humanas. Né? Então, o fator solo, a necessidade do terreno entraria como fatores necessários após a deflagração por essas ações antrópicas. É isso, né? Então, depende da situação. Porque às vezes a declividade ela pode ser criada, né? E às vezes o solo ali que está sendo erodido, na verdade não é solo, né? É um material depositado. Então, tem essa variação. Acho que vai um pouco de encontro com o que a professora Anida falou, de às vezes a gente saber o que era aquele local, né? Tipo, aquele local ele era daquele jeito, morfologicamente ele era daquele jeito, ou ele foi alterado? Se ele foi alterado, no caso aí, os materiais em si já fazem parte do processo em si. Agora, se eram materiais de origem, né? Também não. Uma coisa que eu queria falar, página 98, você trabalha ao longo do texto todo, né, processos antropogênicos induzivos. Na página 98 aparece processo tecnogênico induzido. Né? É a mesma coisa. Esqueci de trocar, chama. Então tá. Então, página 91. E, bem, Jean, a sua introdução, só uma coisa. Na sua introdução, eu acho que ao longo do texto você fala dessa lacuna que você quis preencher, né, que você preencheu, que é a lacuna de sistematização de uma consultação para esses processos, né, antropogênicos no ambiente urbano. Então, traz um parágrafo lá da sua introdução, contextualizando qual a lacuna que você já teve preencher naquela parte da apresentação. E aí o leitor, já na parte da apresentação, ele já compreende, né, qual que é a lacuna que você se propôs a preencher dentro dessa temática. Tá? Uma outra coisa também, incluir em algum momento o conceito de geomorfologia antropogênica naquela parte introdutória, né? E você fez, né, apareceu aí também na fala dos seus professores, a questão da geografia urbana. Geomorfologia urbana não apareceu no seu texto, então eu não sei se você quis dizer geografia urbana ou geomorfologia urbana, naquela parte que não anotei a página aqui. Dependendo do trecho, às vezes eu posso ter trocado. Mas. É uma morfologia urbana que você quis dizer lá. Né? Então, só dar uma verificada e fazer essa correlação entre esses termos. Talvez citar também a questão dos estudos geotécnicos, né? Só para contextualizar rapidamente sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. No mapa de localização da cidade, eu só queria ver com você qual a data daquele perímetro urbano, qual a data daqueles dados que você entregou da prefeitura, né? Você sabe a data do... A data específica agora de cabeça eu não vou saber, mas é o último, já é o atualizado. Já é o atualizado? Já. Porque Morada Nova... É tudo dentro, isso aí tá um angu de caroço, tá ali. Porque colocaram tudo dentro da área urbana do Morada Nova, do perímetro urbano, e lá tem criação de gado, tem criação de suinocultura, tem um monte de coisa. E pela Código de Posturas, a Lei de Posturas do município, esse tipo de atividade não pode ser desenvolvida dentro do limite urbano, né? Que seria a mancha urbana, não poderia, porque são atividades agrícolas, né? Que é agrocilvo pastoril. Então está uma complicação isso aí, que é o que a gente falou, né? Procura-se atender o interesse
especulação imobiliária, mas não pensa na prática. Chega um ponto da redação que a gente está com a cabeça já tão cansada, né, que vai passando no fundo. Então, assim, ainda vai ter um tempinho aí para fazer essas revisões, né? Eu gostei muito do título, do objetivo, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. O título que você que colocou na qualificação. Legal. Eu acho que é isso, Jean. Eu vou te mandar depois o arquivo, né, ao longo do texto, coloquei algumas coisas também, mas, no geral, eu queria parabenizar mais uma vez por ter concluído essa etapa. Eu acho que você é uma pessoa muito dedicada, alguém que desde o início se mostrou muito competente, se propôs. Então, serve eu espelho da sua competência, do trabalho enquanto o Silvio. A gente sabe que ele nos dá muita liberdade, mas ele também nos apoia muito e puxa a nossa orelha. Então, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um amigo concluindo essa etapa e concluindo, né, com qualidade. A gente vê que é um trabalho que realmente pode fazer a diferença. Então, estou muito feliz com o convite, de estar compartilhando aqui, aprendendo hoje com o seu trabalho, né, durante a leitura, durante o acompanhamento, as pessoas que já falaram. E é isso, parabenizar você e o Silvio, e dizer que estou à disposição sempre. Obrigada. Eu que agradeço, Thalita. Muito obrigado. Eu achei que ela fosse falar sobre isso, né? E também está invertida por lá, e daí eu já tinha falado do que a Thalita não estava conseguindo lá para ela conseguir. Não, mas aí ela falou, eu me livrei dele. Esse ano
Tem um pouco. Tem um pouco. Tubulação. Professor, só uma questão, né? O trabalho, de certa forma, ele foi pensado para, talvez não atenda, mas foi pensado para que atendesse todos os processos listados no trabalho. Né? O senhor acha que aconteceria, por exemplo, o que eu determinei de escoamento de alta difusão? Seria um escoamento laminar, como, por exemplo, numa situação sem urbanização? Num posicionamento daquele da vertente, como é o alto da Seismo Pereira, que já era uma área quase plana, provavelmente não aconteceria um volume de água tão significativo naquele ponto, numa área natural. Sim, sim. Uhum. Isso, isso. E a próprio barramento de fluxo pela vegetação.
velocidade. Exatamente. Ele é concentrado em volume, mas ele tem a diferenciação do que foi que a professora questionou antes da enxurrada. Entendeu? Ele se espraia por uma área maior do que seria um escoamento normal ali, um escoamento concentrado normal de uma chuva normal, mas de menor intensidade, por exemplo. Quando você pega um escoamento que ele praticamente fica com 40 centímetros de altura, ocupando uma área de 5 metros, ele está espraiado. Agora, a gente pode entrar em discussão de nível de espraiamento, mas que é um escoamento. Quando você analisa uma área natural, por exemplo, o escoamento laminar que a gente vê, às vezes já apresentou vários eventos de chuva na Fazenda do Glória. O escoamento ele começa laminar ali, só que ele vai pegar um mínimo encave ali e vai se direcionar. Então, aquele escoamento concentrado, ele não vai ocupar nunca 5, 6, 7 metros de largura, concentrado, daquela forma. Do jeito que ocorre no ambiente urbano, por conta das características da urbanização. Então, talvez seja uma questão de nomenclatura, né? Uhum. Isso. Eu entendi. Talvez tenha sido a preocupação que eu tinha de que não for, que fosse feita uma diferenciação entre esse tipo de escoamento, dado o seu volume e área que ele ocupa, de um fluxo concentrado, de um runoff normal ou de uma enxurrada, como queiram dizer, em ambientes de urbanizados, sabe? Então eu queria mostrar que existia essa distinção. Talvez não tenha sido feliz na terminologia usada. Uhum. Eu até coloco isso no texto, falo que até cito o exemplo da Vossoroca do Glória, que é uma incisão, né, uma vossoroca de
de 300 metros de comprimento, com a cabeceira de 90 metros de largura, de até 11 metros de profundidade, que ela se desenvolveu, obviamente, tem as características pedológicas do local, grande quantidade de material mais arenoso, tem a formação marília, que dá um suporte ali para a camada de solo, que é um pacote altamente erodivo, mas ela teve seu início com o rompimento de um dique que levava água para a criação de piscicultura, né? Então, foi uma quantidade de água muito grande que deu início a esse processo. Então, se a gente analisar que fossorocas ocorrentes na Serra do Mar e outros ambientes que, de certa forma, não têm interferência direta ou praticamente nenhuma de interferência humana, por exemplo, essa fossoroca do Glória realmente é induzida. Porque tem esse entendimento, né, que o processo de fossorocamento é um processo natural. Né? Acho que isso não é dúvida. Então, quando você pega um processo que ele é natural, mas que ele foi ocasionado naquele momento, naquele local, por uma atividade antrópica, ele é sim induzido. Né? Pelo menos é o entendimento que eu tenho. Então, eu entendo o que o senhor quer dizer, mas como a gente não fez análise, eu me sentia numa condição complicada. Tinha locais que você via claramente que é material depositado por conta da construção da rua tal. Eu até peguei bibliografias de obra de pavimentação e engenharia, eles definiam granometria do material, tipo do material, cascalho angular, cascalho mais polido, para diferentes tipos de drenagem ali no assoalho para a construção da rua, né? Mas às vezes a gente fica numa situação de falar o que é solo, o que não é solo. O pessoal da tecnologia é meio complicadinho, né, de conversar com a gente, da geomorfologia, então é meio um cuidado. Pô, morre. Então, especificamente talvez eu não sei qual parte o senhor está falando. Tem uma parte que eu falo das características, tento definir parte de infiltração, de coesão do solo, e aí nesse momento eu me recordo de ter trabalhado de características EDAPS, porque eu estava tentando trazer o que seriam características naturais de solos naturais mesmo, e que elas se distinguiam em características de solos antropogênicos, por exemplo, pacotes tecnogênicos e aterro e etc. Por questões de porosidade, questão de plasticidade, que o solo tem as suas características específicas, né, listadas, cada tipo de solo já tem a sua definição, né, por ordem, né, de condições edáficas, e aí no caso lá do pacote de material, do talude do aterro, eu me recordo de ter falado disso no vostrocamento da Rua Aia. Eu tentei fazer essa colocação para mostrar que os solos naturais têm características
e o material colocado tem características distintas. Então, essa distinção entre esses dois materiais, talvez pode ser nessa parte. Porque o conceito, a definição de edáfico é que tem relação com o solo. A definição. Tá. Tranquilo. Muito obrigado, professor.
Não tem. Eu acho que é tudo de 80 para frente, né? Depois a gente volta. Manda no WhatsApp.